Hoje, no episódio 25 da história do automobilismo, nós vamos contar a história do Ford GT, mas não só do GT40 da década de 60, mas do Ford GT da década de 60 até os dias atuais. Então já vou pedindo para você deixar o seu like, se inscrever no canal Garagem 96, ativar o sininho das notificações e comentar aí se você ama esse carro. Olha, é um dos meus carros favoritos, então já deixa seu like aí e bora conhecer a história desse carro espetacular, e eu diria um carro que é uma verdadeira pedra no sapato da Ferrari. Henry Ford II era filho de Edsel Ford e neto do velho Henry Ford, criador da Ford Motor Company. Na década de 40, para ser mais exato, durante a Segunda Guerra Mundial, Ford II estava servindo na Marinha dos Estados Unidos. Nesse meio tempo, seu pai havia falecido e seu avô assumido novamente o posto mais alto, mesmo estando em idade avançada. A marca vinha passando por dificuldades financeiras que afetavam a continuidade da empresa, mas em 1943, Ford II estava de volta aos Estados Unidos para assumir o posto mais alto de presidente da marca. A Ford estava precisando de um presidente com pulso firme e que arriscasse novos investimentos e trouxesse estabilidade para a empresa. Era o que Henry Ford II faria. Já no início de sua carreira como presidente da marca, ele viu que havia uma oportunidade na Europa pós Segunda Guerra Mundial e para isso ele teria que criar uma nova vertente da Ford Motor Company, mas era muito custoso financeiramente para a empresa e que naquele momento não poderia se dar a esse luxo. Com isso, Ford II se virou para o mais célebre construtor de marcas da época, sim, o Commendatore Enzo Ferrari, que no início eles tinham uma boa relação entre si. Inclusive, Enzo deu um de seus próprios exemplares da Ferrari 212 para Ford II, mas a conversa acabou ali e infelizmente Enzo não quis vender a Ferrari para a Ford, pois perderia muito o controle de sua empresa. Agora o resto é história. Humilhar a Ferrari em seu habitat natural, fazer Enzo se arrepender de não ter vendido a Ferrari para a Ford. Esse era o objetivo. Com isso em mente, a Ford começou a procurar pessoas com experiência em corridas, pois não tinha muita experiência na área e queria contar com um projeto vencedor. Para isso, cogitaram chamar a lenda da Fórmula 1, Colin Chapman, mas ele já estava ocupado demais com sua equipe de Fórmula 1 e não queria pegar o projeto da Ford. Para isso, ele orçou o projeto com custos altíssimos, esperando que a Ford os rejeitassem, e foi isso que aconteceu. Mas a Ford não desistiu, ela buscou na pequena Lola Cars para a empreitada de construir um carro para bater de frente com a Ferrari, que estava dominando Le Mans há 4 anos. De 1960 a 1963, a marca do Commendatore não havia perdido nenhuma corrida. O projetista da Lola era o Eric Broadley, um jovem que havia ingressado recentemente na empresa, mas que havia mostrado todo o seu talento projetando um carro que chamou a atenção do próprio Ford II. O nome do carro era Lola MK6, que já usava um motor Ford V8 com câmbio colote montado no centro do carro. O carro era muito avançado para sua época, com um monobloco de alumínio onde o conjunto motor-transmissão fazia parte também da própria estrutura do carro.
desenho muito à frente de seu tempo e engenharia de dar inveja a muitos projetos atuais, o novo GT da Ford era muito promissor. Era movido por um motor V8 de alumínio da Fairlane com câmbio colote. Era basicamente o mesmo Lola MK6 com modificações para a nova estrutura do carro, com linhas fluidas, a carroceria mais longa e baixa o suficiente para medir apenas 1 metro ou 40 polegadas. Daí vem o nome Ford GT40. O projeto tinha como nome oficial dentro da Ford GT 101. Em 1964, durante testes em Le Mans, o carro não foi muito bem. Mostrou várias falhas, como o aquecimento da transmissão colote e uma grave falha de projeto, onde as altas velocidades e o perfil da carroceria do carro geravam sustentação aerodinâmica ao invés de downforce, ou seja, o carro literalmente queria voar. Com todos esses problemas, o carro sofreu alguns acidentes, dando um banho de água fria em Henry Ford II, que queria humilhar Enzo Ferrari, que venceu Le Mans de 1964. Demorou muito para Carroll Shelby colocar suas mãos sujas de graxa no Ford GT40. O texano tinha muita experiência no automobilismo, já havia vencido o Le Mans em 1959 e tinha criado o lendário Shelby Cobra Daytona. Com toda a sua experiência, as primeiras mudanças vieram com a troca dos motores de alumínio da Fairlane por motores de ferro fundido, que Shelby tinha muito mais experiência e confiava muito mais. Também foi feita a troca do câmbio colote por um câmbio ZF, que era mais confiável e tinha uma melhor relação. Os primeiros carros que Carroll colocou suas mãos eram fabricados na Inglaterra, mas logo ficou claro que os chassis precisavam de mudanças estruturais e aerodinâmicas. Para a Ford não importava o quanto de dinheiro seria gasto, o que Ford II queria era sua tão sonhada vitória em cima da Ferrari. Para isso, então, foram feitos diversos testes na pista de Willow Springs, um dos poucos lugares nos Estados Unidos que tinha uma certa semelhança com Le Mans. Foram convidados os engenheiros da Aeronautronics, que eram a divisão aeroespacial da Ford, para auxiliar no projeto. Foram colocados computadores no carro e em outro foram amarradas fitas para coletar informações do fluxo de ar sobre a carroceria, prática que é feita até os dias de hoje. Com base em todas as medições, foram feitas diversas melhorias no carro. Para as 24 horas de Le Mans de 1965 foram inscritos vários Ford GT40, incluindo carros que estavam em equipes privadas, mas infelizmente nenhum dos carros conseguiu terminar a corrida. Enfrentaram diversos problemas e novamente a Ferrari vencia Le Mans nas 3 primeiras colocações dessa vez. Com isso, Ford II ficou tão nervoso que quase acabou com o projeto do Ford GT40, mas uma coisa fez ele repensar: o fato do carro ter tido as voltas mais rápidas do circuito. Nem as Ferraris chegaram tão perto do que os Fords fizeram. Tudo isso indicava um futuro promissor para o carro. Para a corrida de 1966, novamente foram colocados vários Ford GT40 na pista, com Henry Ford II acompanhando de perto toda a movimentação dos boxes e toda a corrida. Ele só queria uma coisa: a vitória. E na época, Leo Beep, diretor de marketing da Ford Europa,
foi convidado por Lila Coca para ser o chefe do programa do Ford GT40. Léo nunca havia assistido sequer uma corrida de carros, mas fez de tudo para aprender sobre. E no dia da corrida ele recebeu um cartão do próprio Henry Ford II dizendo: é melhor vencer. Com toda essa pressão, a própria Ford e do próprio Henry Ford II, a vitória não seria fácil. Os carros enfrentaram, dessa vez, problemas com os pneus Firestone. Alguns carros tinham pneus Goodyear e não havia tido nenhum problema. Eram os 3 primeiros colocados que usavam Goodyear. Eram os pilotos Bruce McLaren e Chris Amon, também Ken Miles e Dennis Hull. Eram alguns dos pilotos que estavam calçados com pneus americanos e estavam tendo uma ótima corrida, mas Henry Ford II, ao contrário do que o filme mostra, foi o responsável pela chegada tripla naquele ano. Foi um pedido dele, só veio dele. Ele queria humilhar Enzo, que no ano anterior havia terminado nas 3 primeiras posições. Com isso, o Ford GT40 marcava sua história no automobilismo mundial. Foi uma vitória esmagadora, onde finalmente Ford se viu vingado e Enzo Ferrari saía de cabeça baixa. Em 1967 veio o Ford GT MK5, uma versão long tail do Ford GT40 do ano anterior, com uma aerodinâmica mais refinada e com motor mais potente. Não deu outra, novamente deu Ford no topo de Le Mans. Já em 1968, pela lendária equipe de John Weir, o Ford GT40 com as pinturas da Gulf voltava a vencer com uma grande vantagem em cima da Porsche. Ele venceu com 5 voltas de antecedência, mas em 1969 não foi tão fácil. A corrida de 69 foi tão disputada que o Ford GT40 só venceu o Porsche 908 por uma pequena vantagem de alguns segundos, algo tão raro de acontecer, principalmente uma corrida de longa duração. Para a década de 70 não houve mais investimentos no carro e o projeto foi cancelado, mas o seu objetivo foi concluído, que era de humilhar a Ferrari. Até parece que o Ford GT lançou uma praga na Ferrari, pois nunca mais ela venceu nenhuma corrida em Le Mans. Nos anos 2000 foi relançado o Ford GT com o clássico motor V8, era basicamente o mesmo carro da década de 60, mas com pequenas mudanças para se adequar às novas realidades. Esse modelo disputou as 24 horas de Le Mans pela GT1 de 2011 e não terminou a corrida. Já em 2015 era lançado o Ford GT. Agora sim, um novo carro dos pés à cabeça, usando dessa vez um motor V6 biturbo. O carro novamente foi protagonista nas 24 horas de Le Mans do ano de 2016, novamente contra sua eterna rival Ferrari. E como terminou a disputa, Gel? Claro, com a vitória do Ford em cima da Ferrari, que cravava no peito da Ferrari uma estaca que dizia: Le Mans é nossa, assinado Ford GT. E aí, gostaram da história do Ford GT40? Se sim, já deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal Garagem 96, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. E sexta-feira tem mais um vídeo aqui do Garagem 96, fica ligado. Agora são 2 vídeos por semana. Vou deixando aqui na tela final os últimos vídeos para vocês assistirem. Muito obrigado, valeu, falou e até mais!